Convidamos agora o senhor Conrado, presidente da Previ, para falar sobre o tema Brasil Superpotência Energética, a visão do investidor institucional. Senhor Conrado, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. A Previ é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e nós, na visão de investidor, nós temos algumas características especiais, né? Diferente de fundos de investimento ou bancos de investimento, nós temos a necessidade de ter uma perenidade nos nossos investimentos, né? Para vocês terem uma ideia, o plano que congrega ali a maior parte dos funcionários do Banco do Brasil, a gente tem previsão de pagar benefício para a última pessoa desse plano ou dependente dela até 2085, né? Então, não é lá, nós não pensamos curto prazo, nós temos sempre uma visão de médio e longo prazo, justamente pela necessidade de perenizar os recursos da Previ para poder pagar todo mundo que vem por aí, né? Então, é um fundo que tem essa característica e eu queria só compartilhar isso com vocês antes de começar a falar um pouquinho do que a gente olha lá quando a gente fala de energia. Deixa eu... Bom, então, para vocês terem uma ideia, os investimentos que a Previ hoje está fazendo, quais são as empresas que a gente participa lá, às vezes simplesmente como acionista, outras vezes no Conselho de Administração, CPFL Energia, Neoenergia, CEMIG, Celesc, Petrobras, um investimento na Sete Brasil, que é a empresa que está fazendo as sondas, né, para o pré-sal, Vale do Rio Doce, que também tem geração de energia. Sim, e assim, dentro de cada setor, a gente tem algumas visões que a gente leva em consideração quando a gente pensa em investimentos, né? Então, quando a gente fala de energia elétrica, assim, a previsibilidade do fluxo de caixa dessas empresas na geração de resultados para nós é muito importante. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito em consideração. Normalmente é um setor que paga bons dividendos, né? Então, para o investidor, isso realmente tem uma relevância muito grande. Nós temos lá todas as nossas, todo o nosso passivo, ele está normalmente indexado à inflação e mais uma taxinha de juros, né? Que é o que eu preciso garantir de retorno para os meus investimentos para poder pagar os benefícios das pessoas vinculadas ao plano. Então, o setor também tem essa previsibilidade de preços assim, sempre atrelados a índices inflacionários. Isso nos dá uma tranquilidade quanto ao retorno do capital que nós temos. Existe também uma correlação alta da energia elétrica e o PIB per capita, que também nos influencia bastante. E hoje uma tendência que a gente já enxerga muito clara de aumento de geração de energia renovável, né? Que também é uma coisa que a gente está bastante atento lá. Quais são os pontos de atenção que a gente leva em consideração lá nos nossos investimentos? Ambiente regulatório, né? Realmente, você ter o marco regulatório estabelecido dá muita tranquilidade ao investimento que você vai fazer, principalmente pensando no longo prazo. A Previ tem um compromisso muito forte com o meio ambiente, principalmente nos investimentos que fazemos. Nós fazemos parte do PRI, que cuida de investimentos responsáveis, né? Então, assim, a questão ambiental a gente também leva muito em consideração. E também o processo de renovação de concessões, que a gente precisa ficar atento até pelo tamanho do investimento que temos. Em petróleo e gás, assim, o que a gente também leva em consideração é isso, forte correlação do PIB com derivados de petróleo. Assim, a gente tem assim, uma grande aposta, né, na Sete Brasil, e assim, somos investidores da Petrobras também, com pré-sal. Outras indústrias que a gente já olha através de alguns FIPs que nós temos, participação, quer dizer, toda a cadeia, né, a cadeia do petróleo, ela é muito extensa e tem muitas oportunidades, e a gente está enxergando isso também. Assim, é um setor que tem um uso muito intensivo de capital, né? Assim, os investimentos são caros, não são investimentos baratos, a gente leva isso em consideração. Tem que ter muita coisa de infraestrutura, de obra, de equipamento, né? E aí, assim, isso associa com outros investimentos que nós temos também, empresas que não são diretamente ligadas a petróleo e gás, mas que são prestadoras de serviço, né? Assim, existe uma preocupação com a volatilidade dos preços no mercado internacional e a gente também tem
visão dessa discussão que sempre acontece, né, entre combustíveis fósseis e aquecimento global. São coisas que a gente também procura estar atento quando a gente faz os nossos investimentos. Assim, na geração de energias renováveis, assim, muita coisa acontecendo, né? Realmente muita coisa acontecendo. O potencial do Brasil é abundante, né? Se a gente falar de hidroeletricidade, de eólica, de solar, tecnologia 100% nacional em biocombustíveis. Já existe uma expertise técnica muito grande para geração através de biomassa, né? No Brasil, principalmente bagaço de cana, palha de arroz. Os prazos de implantação para a geração de energia renovável são menores, né? É mais rápido para você conseguir a geração de resultados no negócio, impacto ambiental menor. É importante para o país, para você ter na matriz energética fontes que possam considerar a sazonalidade no Brasil. Os preços estão competitivos hoje e a gente tem uma estimativa de crescimento de 20% aí para 2012, 2019. Né? Então, também é um setor que, de alguma forma, a gente está bastante atento. Então, assim, do ponto de vista de investidor, se a gente for falar de um fundo de pensão do tamanho da Previ, nós temos lá, a gente faz sempre uma política de investimento que olha, assim, macro setores da economia onde a gente vai investir, né? Então, assim, energia é uma coisa que a gente está muito atento, ela tem essa capacidade de geração de caixa de longo prazo para nós, de pagar bastante dividendo, então realmente são oportunidades que a gente está bastante atento, né? Então, basicamente, era isso aí que eu gostaria de colaborar com vocês. Muito obrigado.